tem mulheres que têm diversos direitos aí tolhidos e a gente precisa caminhar nesse sentido. Para a gente conversar e criar novas maneiras de trazer o direito e a pauta LGBTI para dentro da sociedade. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, em Malta, na Espanha e em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Devido ao contexto de distanciamento social e preservando a nossa saúde e também a dos nossos entrevistados, este episódio é gravado à distância, cada um na sua casa. Eu sou o Ricardo Salles. E eu sou o João Torres. E a nossa convidada de hoje é a Luanda Pires, advogada, especialista em direito homoafetivo e de gênero, diretora da Comissão da Diversidade da OAB São Paulo e presidente da Associação Brasileira de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexo. Luanda, obrigado por estar presente nesse bate-papo com a gente no dia de hoje, especial em celebração ao mês da visibilidade lésbica. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui batendo papo com vocês, gente. Incrível. Luanda, conta pra gente um pouquinho, pra começar, como que foi a sua trajetória? Como que você iniciou no direito e como que o fato de ser mulher, lésbica e negra impactou a sua carreira? Minha relação com o direito, ela vem de casa. Eu sou filha de uma advogada, uma mulher maravilhosa, que enfim, trouxe o direito para a minha vida. E esse senso de justiça e essa noção de que o direito ele tem esse poder, né, tem essa função de construir novas realidades, de defender o Estado democrático de direito, né, defender a cidadania, o exercício da cidadania, isso sempre esteve muito presente na minha casa. Então não foi uma escolha muito difícil, não foi uma decisão muito difícil, foi bem natural. Eu acabei entrando para a faculdade de Direito e a questão de raça e da minha orientação sexual também sempre permeou toda a minha trajetória na faculdade. A realidade da população, de toda a população LGBTI no Brasil nunca foi fácil. Né? Então, eu sempre tive, apesar da faculdade, por ter vindo de uma faculdade particular, então a gente acaba ficando meio de fora dos movimentos sociais, dessa estrutura. Assim que eu terminei a faculdade, eu quis usar o direito para isso de forma mais incisiva. Foi aí que eu comecei a militar nessa área, ainda já como advogada. E a questão da raça não tem como desvincular, né? São características intrínsecas a mim. Eu sou uma mulher negra, então tudo a gente vive no Brasil, com construção, a gente ainda tem aí esses aspectos coloniais, então tudo que se fala de raça, de racismo, eu de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau que outras pessoas também passei, enquanto mulher também fazendo um recorte de gênero, porque nós sabemos que a gente vive numa sociedade muito machista e LGBTI-fóbica. Então, acredito que são esses três fatores juntos, cruzados, inseparáveis, me fez e me faz lutar. Fez chegar a estar aqui agora conversando com você sobre diversidade. E com certeza é uma trajetória inspiradora para muita gente. Ô Luanda, você é coordenadora do Núcleo de Mulheres LGBTs e Gênero, da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, da OAB de São Paulo. Quais são os objetivos dessa comissão e qual que é a dinâmica de atuação ali? Eu estive coordenadora da comissão, hoje eu faço parte da diretiva. Não deu tempo de atualizar a mini bio, porque foi, enfim, recente. Então você foi promovida nesse meio tempo. Hoje você faz parte da direção dessa comissão, certo? Isso, uma promoção dentro da comissão. Muito bom, parabéns. Imagina. E aí, sendo promovida, mudaram as suas responsabilidades? Como é que é a atuação? Primeiro explicar pra gente, então, o objetivo dessa Comissão da Diversidade da OAB e o teu papel lá hoje como uma diretora. A Comissão da Diversidade, ela vem para trazer
a OAB para dentro do movimento, né, para a gente trabalhar aí de forma interseccional a pauta LGBTI frente a todos os poderes. A comissão ela tem um objetivo muito claro, que é utilizar da instituição, do poder que a OAB tem, para a gente conversar e criar novas maneiras de trazer o direito e a pauta LGBTI para dentro da sociedade. Então, a comissão ela é dividida em núcleos temáticos. Eu era coordenadora do núcleo de mulheres LGBTs e gênero, mas ela tem diversos outros núcleos, desde núcleos de saúde, idosos, do trabalho e outros núcleos aí, trabalho voltados para a empresa e voltado para a população LGBTI+, e o trabalho da comissão é justamente esse, trazer a pauta e tentar dialogar com os outros poderes para que a gente crie novas formas de vida, né, que a gente consiga trabalhar novos direitos e proteja a população LGBTI de alguma maneira. Apesar da promoção, as minhas funções elas permanecem as mesmas, porque, embora anteriormente eu estivesse como coordenadora, eu nunca fui uma coordenadora, eu já estava dentro da diretiva, foi só uma adequação. Muito bem, sempre maior do que o próprio cargo, no fundo é isso, né? O trabalho nos exige isso. Não dá para a gente ficar preocupada com as funções pré-determinadas pelos cargos, porque senão a gente sabe que se a gente não colocar a mão na massa enquanto LGBT, ainda mais dentro de uma estrutura como a OAB, o trabalho ele não será feito. Luanda, eu queria pegar esse gancho e falar exatamente sobre esse fato de colocar a mão na massa sobre direitos. Agosto é o mês de mobilização das mulheres lésbicas por direitos. São duas datas, 29 de agosto, o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, e 19 de agosto, que inclusive é meu aniversário, o Dia do Orgulho Lésbico. Essas datas elas movimentam as atividades de coletivos, grupos, organizações em defesa dos direitos das mulheres lésbicas por todo o país. Qual que é a importância de cada uma dessas datas? Assim como a todas as outras datas, né, que a gente vem aí de junho comemorando o mês do orgulho, o agosto a gente serve para trazer a pauta das mulheres lésbicas para o centro das discussões, porque a gente sabe que, embora façamos parte de uma comunidade LGBTI+, que a gente tem pessoas, espera-se, né, que sejamos pessoas um pouco mais desconstruídas, isso não acontece. Nós temos que pensar que todos nós fomos criados dentro da mesma estrutura social, então a gente tem, dentro da comunidade LGBTI, permeado o racismo, o machismo, por isso que a gente vê, o que decorre, né, no apagamento também de mulheres lésbicas. Então, trazer a mulher lésbica para o centro da pauta é importante para que a gente pense a respeito e lute por mais direitos, né? Que a gente pense sobre essa invisibilidade de forma responsável e que a gente faça também, não apenas pense, mas faça as outras pessoas pensarem, porque a gente precisa que a comunidade G pense sobre isso, porque essa invisibilidade vem muito da supervisibilidade das outras letrinhas, de outras letrinhas bem específicas, e faz com que a gente seja apagada. Então, eu acho que nos trazendo para o centro da pauta, e esse ano eu vou sentir muito falta das nossas caminhadas, né? Porque ir para a rua e gritar por direitos, e gritar que nós existimos, isso sempre foi muito importante. Isso, de alguma forma, sempre nos une bastante enquanto mulheres lésbicas, nos deixa um pouco mais fortes. Mas, dentro desse novo modo de vida aqui na internet, eu tenho certeza que a gente fará a mesma coisa. O mês está aí cheio de podcasts maravilhosos como esses, né? Como esse que a gente está fazendo aqui agora, para trazer o assunto, cheio de lives, que é isso, vamos discutir para que a gente realmente pense a respeito com responsabilidade e crie proposições para mudar, porque também não adianta a gente ficar só discutindo, né? A gente tem aí mulheres que não têm acesso à saúde, a gente tem mulheres que não conseguem, que têm diversos direitos aí tolhidos, e a gente precisa caminhar nesse sentido.
Você trouxe pontos super importantes, né? Porque quem não faz parte da comunidade não necessariamente tem essa compreensão de que dentro dessa sopa de letrinhas alguma se sobressai. É uma crítica muito recorrente de que, embora a gente vá estendendo ali a sigla LGBTQIAP+, o movimento muitas vezes é GGG centrado com um foco muito grande nas demandas e nas necessidades de homens gays, cisgêneros, brancos, sobretudo, né? A mulher lésbica, Luanda, ela acaba vivenciando situações ampliadas de preconceito, tanto por ser mulher, quanto por se relacionar com pessoas do mesmo gênero. A vivência e as violências sofridas por uma lésbica estão intimamente atreladas ao fato de ser mulher, e ser lésbica também altera a visão que a sociedade tem de você enquanto mulher. Quais foram os maiores desafios que você já enfrentou até hoje? Os desafios são inúmeros, né? Desde acesso à saúde, por exemplo, eu falo isso de um lugar de privilégio, né? Eu não preciso utilizar o Sistema Único de Saúde, eu uso o sistema particular, então disso eu já estou protegida de diversas formas, mas a gente sofre desde daí da ginecologista, que depois que pergunta sobre nossa, enfim, atividade sexual, não quer sequer fazer pedidos de exames que são exames obrigatórios para qualquer mulher. Né? Coloca em risco a nossa saúde. Tem os problemas que a gente, enfim, enfrenta no cotidiano, em sair de mão dada com a namorada e ser apontada, né? E ser alvo de crítica, de chacota. Já passei por isso também. Mas eu acho que é muito necessário que a gente entenda que nós vivemos numa sociedade machista. E enquanto a gente não mudar isso, a situação das mulheres em geral e das mulheres lésbicas, que é aí que a gente vai fazendo esse cruzamento de preconceitos e discriminações, essa situação não vai mudar. Então, a minha realidade, infelizmente, claro, sofri várias coisas, mas a minha realidade, ela me permite falar disso aqui. Então, eu não gosto nem de falar muito a respeito do que eu sofri, porque eu sofri muito pouco perto do que a maioria das mulheres lésbicas sofrem, né, do não acesso à saúde, do não respeito, de serem expulsas de casa por serem lésbicas, de apanharem na rua. Tenho amigas que já apanharam na rua por estarem de mãos dadas. É um tipo de situação que eu, embora mulher e negra, eu nunca sofri, porque os lugares por onde eu perpasso, as pessoas, apesar de existir o preconceito, é aquele preconceito mascarado, né? São os olhares, os preconceitos, a forma que chega até a mim é mais mascarado. Mas a gente sabe da violência, por isso, inclusive, o assassinato de mulheres lésbicas tem crescido assim de forma muito grande no país, né? O estupro corretivo, que é o estupro em razão, né, da orientação sexual, acometido muito em relação a mulheres lésbicas, tem crescido muito no país. Então, assim, é preocupante e é um ponto de atenção que a comunidade LGBTI, mas, como um todo, tem que prestar atenção, porque quando a gente fala de segurança para mulheres lésbicas, a gente está falando de segurança para toda a população LGBTI+. A gente não está falando apenas para lésbicas, né? A partir do momento que a gente consegue pensar sobre isso e, juntos, criarmos ações que combatam os preconceitos individuais, né, que cada letrinha sofre, a gente está construindo uma proteção maior para toda a comunidade. Esse ponto que você trouxe agora, que é tão triste escutar isso, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente dar visibilidade a essas questões. Quando a gente fala, por exemplo, de estupro corretivo, de violência, algumas pessoas têm a tendência de imaginar que isso acontece lá longe, né? Isso acontece em outro continente, em outro contexto cultural. Você está trazendo para nós que não, né? Essas realidades ainda acontecem, inclusive no Brasil, e pior, você nota, então, um aumento das denúncias desse tipo de violência? Sim, e é o tipo de violência que acontece dentro de casa. É o tipo de violência que é cometida pelos familiares, pelos vizinhos próximos, pelos amigos. Com isolamento social, isso tem aumentado, né, porque aumenta o convívio dessas pessoas.
e dificulta realmente, o isolamento social dificulta esse convívio. E, infelizmente, é uma realidade do Brasil, tanto é que agora a gente, né, conseguiu colocar como causa de aumento de pena no Código Penal o estupro corretivo. E é uma pauta, inclusive, que eu falo muito quando eu venho falar sobre visibilidade lésbica, porque a gente tem que trazer, a gente tem que instruir. Muitas mulheres lésbicas passam por isso e não sabem o que fazer, né? A gente tem uma naturalização da violência, né, em razão de sofrer a violência o tempo inteiro, né, de achar que aquilo, enfim, é normal, eu vou passar por isso mesmo e eu não tenho o que fazer. Não é, isso é crime, e aí a gente tem os meios legais que as pessoas devem se socorrer, recorrerem para buscar proteção e buscar ajuda. Luanda, eu queria aproveitar essa sua fala e adicionar uma camada extra, tanto à LGBTfobia quanto à lesbofobia. Às vezes as pessoas acham que LGBTfobia são só as ações, tipo, foi lá e matou uma pessoa, foi lá e agrediu fisicamente uma pessoa. Mas as pessoas esquecem que as palavras delas, que elas usam, também podem ser LGBTfóbicas. Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo escuta o tempo todo, né? Tipo, eu não tenho nada contra, eu até tenho um amigo que é gay ou que é lésbica, sabe? Esse tipo de frase, tudo bem se beijar em casa, mas no meio da rua, será que precisa? Esse tipo de frases e palavras que as pessoas usam também machucam. E essas palavras também são LGBTfóbicas. Falar ou até escutar esse tipo de palavras ou expressões também caracteriza a LGBTfobia. Eu queria que você desse alguns exemplos para a gente, para as pessoas que estão nos ouvindo, de frases ou expressões ou palavras que são tipicamente lesbofóbicas e que as pessoas escutam o tempo todo e sequer percebem isso, porque isso passa desapercebido pelas pessoas. Então, para a gente gerar esse tipo de consciência, elas perceberem quando elas estão diante de uma situação dessa, você consegue dar alguns exemplos dessas palavras que caracterizam a lesbofobia? Tem várias expressões aí, né, infelizmente. Olha lá, sapatão. Olha lá, sapatão porque não encontrou o homem que comesse direito. Desculpa aqui as palavras. Olha lá, caminhoneira. Parece um macho. Aí, né, de onde começa, inclusive, de onde vem o estupro corretivo. Vou te mostrar o que é ser mulher. Daí são várias. Sim. Até aquela, tudo bem ser lésbica, mas não precisa ficar vestida como homem, né? Tem várias palavras que machucam o tempo todo, Exato. Que as pessoas usam, que elas sequer percebem. Eu queria elaborar em cima dessa questão da violência à população LGBTI que a gente está falando agora, Luanda, porque em 2019 o STF equiparou ao crime de racismo a LGBTfobia. Apesar de não haver nenhuma legislação específica para isso, o STF comparou ao crime de racismo no âmbito judiciário. Um ano após esse entendimento, que é o que a gente está vivendo agora, você observou mudanças significativas na redução do cenário de LGBTfobia no Brasil? Quanto advogada, né, e militante aqui, a gente é bem cética em relação a isso. O STF ele não equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo. Ele reconheceu as discriminações LGBTfóbicas como discriminações racistas. Isso tem no direito, isso tem uma diferença para aplicação. Por isso a gente é bem firme nesse sentido, para a gente não ter nenhuma desvalorização da decisão. Né? Então, o STF, ao reconhecer as discriminações LGBTfóbicas como crime de racismo, ele reconhece ali que todas essas discriminações devem ser criminalizadas dentro da lei antirracismo, que é uma lei desde 1989. A vitória foi muito grande, né? Porque, em razão da mora do legislativo, a gente via a nossa população morrer sem ter para onde recorrer, né? Mas a gente já sabia, enquanto advogado também, enquanto advogada, que a gente está falando de uma lei, a lei antirracismo é de 1989, e até 2019, até hoje, o movimento negro não consegue aplicá-la da forma que deve. Né? Quando a gente consegue aplicação dentro da lei, ao invés de ser racismo,
né, que é o crime de racismo, o judiciário coloca como o crime de injúria, que é aquele crime direcionado, aquela ofensa direcionada a um indivíduo só, enquanto o crime de racismo é a ofensa direcionada a toda uma coletividade, que é imprescritível, inafiançável, então as penas são mais fortes. A gente já sabia também que isso não ia ajudar a reduzir os crimes contra a população LGBTI. Fato é que, segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia, as mortes têm aumentado. A diferença é que agora a gente tem como buscar, né, ajuda, como se recorrer ao poder público para punir as pessoas que fazem isso. Só que a gente sabe também que, em razão, como é uma decisão muito recente, a gente está na segunda fase da decisão, que é a aplicação disso. E nós temos um judiciário, a gente tem um sistema, o Estado, né, que não é preparado para receber essas pessoas. Nós não temos policiais preparados para receberem essas pessoas nas delegacias. Então, a gente tem muitos problemas agora, nesse segundo momento, que as pessoas vão fazer a denúncia, vão lavrar o boletim de ocorrência, e os boletins de ocorrências não estão sendo lavrados como LGBTI-fobia. E é o que a gente fala. Agora a gente precisa do seguinte, a gente precisa que as pessoas denunciem, a gente sabe quão difícil é, né, depois de passar por todas essas violências, você ter que enfrentar uma delegacia e ser questionado pela pessoa que está ali para te atender, se a violência foi isso mesmo, que não é para tanto, não precisa lavrar um boletim de ocorrência, a ofensa não foi assim, não precisa, será? Você não entendeu errado? Então, assim, você é violentado mais uma vez. Então, por isso que as pessoas têm dificuldade e não vão até a delegacia. E uma coisa também muito importante, que até você falou, João, é que as pessoas não entendem ainda que falas direcionadas, né, falas discriminatórias LGBT e fóbicas também são penalmente imputáveis hoje. Né? Então, geralmente, as pessoas vão à delegacia depois que sofrem agressão física, e não é isso. A gente não precisa chegar nesse ponto para fazer denúncias. A gente pode lavrar esses boletins de ocorrência, enfim, quando se sentir, né, discriminado de alguma forma. Não precisa ter chegado ao grau máximo, que é a violência física. E a gente está pedindo justamente para as pessoas fazerem isso. Lavrem os boletins de ocorrência, porque e depois disso vai ter necessidade de judicializar, ou seja, a gente vai ter que entrar com um processo para que o judiciário né, intervenha e a gente crie jurisprudência para, assim, depois dessa criação de jurisprudência, a gente consiga realmente aplicar a decisão de forma sólida. Por enquanto, não tivemos redução no número de casos e estamos enfrentando diversas dificuldades na aplicabilidade, na aplicação da decisão. Luanda, tem um ponto importante, imagino eu, em cima do que você falou, que é a compreensão de que essas agressões elas também acontecem no mundo do trabalho. Né? A gente tem vários e várias ouvintes no ambiente corporativo. Então, eventualmente, esses comentários, essas falas agressivas também podem acontecer dentro de uma empresa. Você atua como advogada, especialista em direito homoafetivo e de gênero. Você trabalha com casos que envolvem também preconceito e discriminação no mundo do trabalho? Trabalho sim. Infelizmente, a nossa comunidade está sujeita a isso em todos os ambientes. E uma coisa que eu falo relacionado às relações de trabalho em específico, nós temos aí legislação, inclusive trabalhista, que nos protege, né, dessas agressões discriminatórias no ambiente de trabalho. Então, as pessoas podem recorrer, podem fazer denúncias ao Ministério Público do Trabalho, podem procurar a própria Justiça do Trabalho para, se não conseguir resolver dentro, né, do ambiente, dentro da estrutura das empresas. Mas eu acho que o mais importante aqui, pensando na dificuldade que é ser inserido enquanto LGBT dentro do mundo corporativo, ter um trabalho formal e se manter lá dentro, o objetivo não é sair, né? Porque a partir do momento que você busca a justiça do trabalho, você subentende que a pessoa vai ser, ou já foi, ou será desligada daquele emprego.
O objetivo não é esse. Por isso que, inclusive, a gente fez depois de uma pesquisa latino-americana aí sobre as violências LGBTI-fóbicas dentro dos ambientes de trabalho, a gente vê que o papel das empresas, né, em criar canais de comunicação seguros para que essas denúncias sejam feitas de forma interna e que os superiores consigam resolvê-la ali dentro, criando um ambiente de trabalho mais saudável, né, não deixando com que essas pessoas saiam precisam se desligar do trabalho por causa de discriminações. Eu acho que no ambiente de trabalho em específico, as empresas têm um papel muito importante no combate a essas discriminações. É um papel também civilizatório, né, Luanda, de educar, de formar as pessoas para que essas situações não aconteçam. A gente falou um pouco aqui sobre a invisibilidade de mulheres lésbicas, mesmo dentro do próprio movimento LGBTI. Vamos dar um tom agora propositivo no sentido da ação. Como é que as pessoas LGBTIs e também as aliadas podem dar voz às reivindicações de mulheres lésbicas? Antes de tudo, ouvir, né? Ouvir o que cada mulher lésbica tem a dizer, quais as necessidades, e, a partir disso, criar ao lado dessas mulheres proposições mesmo. Por exemplo, nós temos aí mulheres que não conseguem atendimento no sistema de saúde, atendimento adequado, que não conseguem fazer exames. É o tipo de coisa que a gente tem que trazer para a pauta do movimento, para a gente crie, articule, né, crie política pública, crie junto mesmo do movimento, o movimento como um todo. Não dá para a gente esperar que cada letrinha faça a sua parte e vá conseguir, dentro dessa estrutura que a gente tem, né, que vá conseguir grandes coisas. Então, é ouvir as mulheres lésbicas, ouvir as demandas de cada uma, porque nós, embora sejamos mulheres e lésbicas, nós temos as nossas especificidades, né, nós temos, enfim, a gente não dá para falar sobre mulher lésbica sem falar sobre classe, sem falar sobre raça. Então, a gente é um mundo dentro da letrinha L. Nós somos um mundo e é preciso que esse mundo seja ouvido para que o movimento dê força e lute de forma específica por essas necessidades. Legal, Luanda. Tem uma pergunta que eu adoro fazer para todas as pessoas que eu conheço e que eu converso, que é, de tudo que você vivenciou na sua trajetória no direito, sendo ativista, lutando pelos direitos do público LGBTI+, qual que foi a maior lição que você tirou na vida e que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes? A maior lição que eu tiro diariamente é que nós, enquanto LGBTI+, e aí eu falo enquanto mulher lésbica e negra, não nos é dado o direito à não luta. Mas a maior lição dentro disso tudo, sabendo do que a gente enfrenta, do que a gente vai enfrentar ainda, porque o nosso diálogo ainda a gente está falando de coisas muito básicas ainda, a gente ainda luta enquanto advogada, enfim, por direitos fundamentais, né, direitos ali que a maior parte da população heterocis normativa sequer pensa que um dia precisaria reivindicar por isso, porque já são direitos garantidos a todo e qualquer cidadão. É que a gente tem uns aos outros, nós, enquanto movimentos, apesar das nossas diferenças, é muito bonito de ver que quando a gente, apesar de às vezes a gente precisar gritar, assim, presta atenção aqui, olha aqui, a gente tem um ao outro. E é essa comunhão que nos dá força e esperança e nos faz acreditar que a gente, sabe, já que nós temos uns aos outros, a gente vai conseguir chegar em algum lugar. É o que eu tiro diariamente, é de onde eu tiro força, inclusive. Sabendo que eu tenho companheiros e companheiras como vocês, inclusive, nessa caminhada, que dentro das áreas de atuação estão fazendo os seus papéis e estão lutando junto com a gente, junto comigo, por um mundo um pouco melhor, mais inclusivo e menos LGBTI-fóbico. Esse é o senso de comunidade, né? Quando a gente fala de comunidade LGBTI, esse é o espírito.
Para a gente terminar, Luanda, na sua opinião, o que pode ser feito para a gente ter cada dia mais diversidade nas organizações? Eu acho que, antes de tudo, é falar sobre isso e criar de forma estruturada, né, maneiras de inclusão. E não só inclusão, mas de permanência dessas pessoas dentro das organizações. Porque não adianta a gente achar que é apenas trazê-las para as organizações. A gente precisa criar ambientes seguros e saudáveis para que elas permaneçam. E quando a gente fala de população LGBTI+, a gente está falando de uma parcela da população que tem que é tão vulnerabilizada desde cedo, que tem, né, necessidades específicas, então precisa de um carinho maior, muitas das vezes precisa de um treinamento para permanecer ali dentro daquela estrutura, precisa de algumas atenções. Então, é olhar para essa população, sabendo de onde vem, sabendo como vem, para que ela consiga, além de ser inserida, permanecer ali dentro, que é muito importante, né? Num mundo capitalista, o local de trabalho, estar inserido no local de trabalho define onde essa população vai estar inserida dentro da sociedade. Então, é muito importante que ela seja mantida nos ambientes corporativos, nos ambientes de trabalho. Luanda, obrigado pela sua presença, pela generosidade da conversa e pelo trabalho bonito que você faz aí. Obrigada, foi um prazer. Espero ter podido, foi uma delícia, espero ter podido contribuir de alguma maneira. Você falou, eu achei muito legal, porque a gente falou tanto de LGBTfobia, né, Luanda, e a gente foca tanto na segurança física das pessoas, quando a gente esquece também que no ambiente corporativo a segurança psicológica é igualmente importante. Então, garantir que essas pessoas tenham espaço, garantir que elas sejam respeitadas, garantir que elas possam falar o que elas pensam, que elas possam viver no seu máximo potencial é super, super importante dentro das organizações. Então, acho que você fechou com chave de ouro. Obrigado por estar aqui com a gente. Estou muito feliz com esse episódio. Muito bem. Este foi o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado à distância, em respeito ao distanciamento social, com o apoio da equipe da UMAP BBDO. Você encontra a gente no Spotify, YouTube, Deezer e em todas as outras plataformas. Gostou? Compartilhe com seus amigos. Mande também as suas sugestões, críticas e elogios para contato@maisdiversidade.com.br ou então no nosso Instagram, @maisdiversidade. Até a próxima, João! Tchau, Rick. Tchau, Luanda. Obrigado.